meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos bater um papo. Hoje não é uma dica sobre um produto, nem sobre exame. Hoje é realmente um bate-papo sobre a questão de como enfrentar essa situação de um diagnóstico de câncer de mama. Como é que a gente enfrenta isso? De onde nós tiramos forças para enfrentar essa situação que nós sabemos muito bem que não é nada fácil, né? Eu vou contar para vocês a minha experiência e talvez isso possa te ajudar de alguma forma. No meu caso, eu sempre fui uma pessoa espiritualizada, que eu chamo de espiritualizada, porque eu não tenho exatamente uma religião. Eu não vou à missa todos os domingos, eu não frequento uma igreja evangélica, eu não frequento nenhum outro tipo de religião, ou seita, ou ritual. Eu já passei por tudo, eu já visitei tudo, eu já conheço um pouco de tudo, a espírita, evangélica, católica, umbanda, candomblé, eu já visitei de tudo para conhecer, porque na minha opinião eu precisava saber como é que funcionavam, como é que eram essas religiões, esses rituais, para ver se eu me identificava com alguma delas. Na verdade, eu respeito todas as religiões, todas as crenças, mas eu não tenho uma específica. Eu, quando estou passando, eu moro numa cidade cheia de igrejas, num país cheio de igrejas, que é a Itália. Então, eu certamente, quando eu quero ficar um pouco sozinha, refletir, sabe, ficar num lugar tranquilo, com um ambiente propício a uma reflexão mais profunda, a uma meditação, eu vou a uma igreja católica. Ou também posso entrar numa igreja evangélica, como vou quando eu estou no Brasil, meus pais são evangélicos, eu vou à igreja, vou acompanhá-los quando eles vão, então não tenho nenhum problema em relação a isso. Mas o que foi que me deu realmente força para enfrentar de uma maneira muito positiva a situação do câncer? E também o medo da morte, porque na verdade ninguém quer morrer, né? É uma realidade que nós sabemos que será o fim de todos nós, mas ninguém quer morrer. Então, essa iminência, essa possibilidade, né? Porque essa doença traz esse estigma da morte, que é uma coisa antiga, porque hoje em dia não é mais assim. O câncer não é uma sentença de morte mais como era antigamente. A medicina evoluiu demais. Foram feitas muitas descobertas em relação à cura, principalmente do câncer de mama. Então, o índice de cura é muito alto. Então, a gente pode esquecer esse estigma de morte, tá? Nós temos que nos focar na cura. Só que a cura não é só do corpo. A gente não é atingido só no corpo. Nós somos atingidas, no caso do câncer de mama, também no nosso psicológico, na nossa alma. Então, muitas coisas que a gente não pensava, que a gente ia vivendo no automático, porque a maioria das pessoas vive no automático, correndo atrás de dinheiro, cuidando de filho, da vida amorosa, sei lá o quê, e a gente acaba não parando para fazer um mergulho dentro de nós mesmas. A gente pouco se conhece, inclusive. Para mim, foi muito importante fazer essa parada, fazer essa reflexão. E tem algumas coisas, sabe, que não vieram de mim, que não foram atitudes minhas, mas vieram de outras pessoas que me ajudaram imensamente, que eu não esperava, que eu não pensava nisso antes. Por exemplo, eu tenho amigos evangélicos, daqueles assim que frequentam a igreja, realmente são crentes. E eu recebi uma carga de carinho, não só dessas pessoas, tá? Essa carga de carinho foi de muitas pessoas que eu recebi. E eu me surpreendi com isso. Eu não sabia que eu tinha tanta gente que gostava de mim. Eu não sabia que tinha tanta gente que me queria bem, que queria o meu bem. Eu não tinha essa noção, porque, como eu disse, a gente vive no automático. E aí, essas pessoas se juntaram para orar por mim, sabe? E, gente, isso faz uma diferença, essa energia positiva das orações. As orações têm muito poder.
Eu sempre ouvi falar isso, que as orações têm poder, mas eu nunca tinha experimentado esse poder. E eu experimentei. Para tentar criar uma imagem para que você possa entender melhor, é como se essas orações me fizessem assim uma cama confortável, sabe? Na qual eu me deitava e eu me sentia segura, me sentia confortável ali. Me dava uma paz de espírito inexplicável, sabe? Porque é óbvio que eu passei pelo medo, eu passei pela aflição, eu passei por esses sentimentos. Não é que eu fiquei oba-oba desde o começo, não, né? Mas essas orações começaram a me dar uma força e eu sabia que vinha das orações, porque eu podia sentir que era uma coisa que chegava a mim. Porque é diferente quando você tira forças de você mesma, que é uma coisa que nós temos, cada um tem num nível diferente, a sua força interior, não é? Eu cheguei num momento, essas orações me levaram também a isso, que eu cheguei num momento que eu fiquei em paz, sabe? Quando desce uma paz assim, você, e eu pensei, bom, se esta for a minha hora de ir, eu quero ir em paz. Isso tem no meu Instagram. Quem me segue ali no Instagram, A Vida Depois do Câncer, @AVidaDepoisDoCâncer, eu tenho esse depoimento lá, tá? Coisas que eu vou gravando assim de última hora, eu coloco no Instagram. Mas ali eu digo, eu falo sobre isso, que eu conversei com Deus, porque para mim é Deus, para você pode ser o divino, para o outro pode ser Buda, não importa, é um porto seguro. Tá? É importante você ter esse porto seguro da espiritualidade, porque isso te dá um conforto, um apoio que nenhuma pessoa pode te dar. Então, no meu caso, isso fez toda a diferença para eu ver a vida de um outro modo, para eu poder enxergar a vida de um modo mais tranquilo, menos estressante, sabe? De não ficar naquela paranoia que às vezes nós temos de conseguir isso, conseguir aquilo. Claro que eu tenho os meus objetivos, é claro que eu tenho os meus sonhos e eu vou atrás deles, mas eu não tenho mais aquele sofrimento, aquela angústia, aquela aflição de conseguir aquilo que eu quero a todo custo naquele meu tempo. Existe também o tempo do divino, ou o tempo de Deus, e a gente tem que respeitar esse tempo. Nós levamos 9 meses para nascer. Se você nasce de 3 meses, você não sobrevive. Se você nasce de 4, você não sobrevive. Existe um tempo para que você se forme. Então, tudo na vida tem o seu tempo. E a gente precisa aprender a respeitar esse tempo, que é um tempo divino. Então, por isso que eu digo que depois do câncer a minha vida melhorou, porque me abriu, sabe, os olhos para coisas que eu não via antes e que me faziam muito mal. Eu sofria sem ter necessidade, eu não mereço sofrer, você não merece sofrer, ninguém merece sofrer. E sofrimento não está só no externo, não está só no que as pessoas fazem para nós. Muitas vezes nós provocamos o nosso sofrimento com as escolhas que a gente faz. E eu estou fazendo, por exemplo, um tratamento de quimioterapia oral desde 2018. Eu gostaria de parar hoje, amaria parar hoje, porque me causa efeitos colaterais. Mas eu tenho que esperar, são 5 anos de tratamento. E eu espero com muita alegria, com muita felicidade, sabe por quê? Embora eu sinta os efeitos colaterais ruins, desagradáveis, isso é para minha cura, sabe? Esse tratamento é para minha cura. Então, aceitar essa mudança de atitude em relação à vida nos ajuda demais a aceitar as coisas como elas são. E essa carga de energia positiva dos amigos, das pessoas que gostam da gente, faz toda a diferença. E hoje eu aprendi a retribuir. Quando alguém está passando por uma situação difícil, como eu passei, não posso nem dizer que eu estou passando mais, que agora eu já estou assim nas nuvens,
Mas quando alguém está passando por uma situação difícil, eu retribuo, eu faço uma oração de coração, uma oração de verdade, não da boca para fora, mas daqui, olha, direto do coração. Eu faço uma oração por aquela pessoa, porque esse é o meu modo de emanar a minha energia positiva, a minha boa energia, os meus melhores pensamentos para aquela pessoa. Estou fazendo essa reflexão com você porque há pessoas que eu conheci, tá? Eu conheci já, por exemplo, uma pessoa que foi diagnosticada com câncer e era uma pessoa completamente desprovida dessa espiritualidade. Era uma pessoa que tinha uma profissão muito técnica e se ligava muito, se direcionava muito para a parte técnica, científica da vida. E não acreditava em absolutamente nada do que não fosse provado cientificamente, do que não fosse matéria, do que você não pode ver, do que você não pode pegar. Não existia esse outro mundo na vida dessa pessoa. E quando essa pessoa foi diagnosticada com câncer, foi um caos na vida dessa pessoa, entendeu? Foi muito mais difícil. Eu tentei ajudar, eu conversei, mas eu pude perceber aí nesse caso como é difícil para quem não se permite ter uma espiritualidade, se voltar para a espiritualidade, aceitar esse nosso outro lado humano. Por outro lado, como todos nós queremos viver, eu fiz de tudo e continuo fazendo de tudo para cuidar de mim, para cuidar do meu corpo, mas também para cuidar da minha alma. Então eu dou aqui as dicas para vocês de tudo que eu faço, dos produtos que eu uso, do que eu como, né? De tudo que eu faço para ajudar o meu corpo, porque na minha concepção isso é minha obrigação. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu recebi esse corpo de presente, ele é um templo para mim, ele é super importante, o meu corpo é muito importante para mim, ele me foi confiado e eu estou cuidando dele da melhor forma possível, mas não é só o corpo, a alma faz parte deste conjunto maravilhoso que é o ser humano. Bom, eu espero ter te ajudado com essas minhas palavras e eu te vejo no próximo vídeo. Comente à vontade, compartilhe para a gente levar ajuda para outras mulheres também. Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.